Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos à Batista Vila Formosa para mais uma quarta-feira de estudo. Eu sou o pastor Gabriel Porto e hoje eu preparei para vocês uma mensagem que eu dei o título de Contra quem é a sua luta? Para iniciar essa mensagem, eu gostaria de ler com vocês na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 12, que diz assim: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, na tradução Almeida diz, não é contra a carne ou sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, todo aquele que entrega a sua vida a Cristo, toda pessoa quando se torna um cristão, ela é como se no momento que estivesse entregando a vida a Jesus, ela está se alistando num exército. A partir daquele momento, ela se torna parte do exército de Deus. E junto com o alistamento desse exército, ao mesmo tempo, ela já toma parte em uma guerra espiritual que está ocorrendo. E como parte dessa guerra espiritual, é importante que ela tenha consequência, ou melhor, a consciência, primeiro, de quem é o seu inimigo. Muitas vezes, as pessoas acabam se confundindo e achando que o seu inimigo é o patrão no serviço, ou é o vizinho, ou é o cônjuge, ou alguém com o que a pessoa tem algum tipo de conflito ou indisposição, animosidade. Mas, irmãos, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é espiritual. Nós temos que entender que o nosso inimigo não é o nosso patrão, não é o nosso vizinho, não é algum parente, não é nem mesmo cônjuge. Mas a nossa luta são contra as forças espirituais que atuam por trás dessas pessoas. Porque, infelizmente, toda pessoa que não entregou sua vida a Cristo, ela acaba sendo susceptível, mais ainda, aos ataques e às artimanhas do inimigo para colocar uns contra os outros. Então, a primeira coisa que nós devemos ter consciência é que a nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta é espiritual. E no campo espiritual, eu posso dizer que nós temos três inimigos. Três grandes inimigos que eu posso chamar de os três gigantes que lutam contra as nossas almas. E eu quero aqui descrever cada um deles, dizer o que eles são, como agem e principalmente como a Bíblia nos ensina a derrotar, a vencer, a resistir a cada um desses inimigos. O primeiro inimigo que eu quero falar é o que a Bíblia chama de carne. A esse respeito, Mateus 26:41 diz assim: Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O inimigo está pronto, mas a carne é fraca. Também Jesus, em João 6,63, diz assim: O espírito dá a vida, mas a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Então, o que é a carne? Alguns acabam se confundindo, achando que é literalmente o nosso corpo, a nossa matéria. Não é isso. O que a Bíblia chama de carne é a nossa natureza caída, a nossa natureza corrompida que herdamos de Adão. A partir do momento que Adão pecou, Adão originalmente foi criado perfeito. Mas a partir do momento que ele pecou, a sua natureza humana se corrompeu. Ele caiu num estado que a Bíblia chama de depravação. A teologia fala que o ser humano é totalmente depravado. E esse estado de decadência, de corrupção, foi transmitido a todos os descendentes de Adão, ou seja, a todos os homens. Então, todos nós já nascemos com essa natureza caída, essa natureza corrompida. A esse respeito, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 7, versos 18 a 23, o seguinte: Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo.
Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Então aqui Paulo descreve muito bem o que é essa natureza caída que está constantemente nos induzindo a pecar, nos levando a pecar. E ela acaba batalhando contra o nosso espírito, que quer buscar a Deus, quer servir a Deus. E por isso, cada um de nós tem uma luta interior com a nossa própria natureza caída, que a Bíblia chama de carne. Mas o que ocorre com alguém que é dominado por essa natureza caída, dominado pela carne? Um pouquinho mais à frente, Paulo, em Romanos 8, versos 5 a 8, diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então aqui a Bíblia nos ensina que aquele que vive uma vida dominada pela sua natureza caída, pelas suas paixões, pelas suas más inclinações, primeiro, será impossível que ele consiga agradar a Deus. Segundo, ele se torna inimigo de Deus. E terceiro, isso acaba causando a morte, tanto física quanto espiritual, na vida dessa pessoa. Por isso, a nossa carne é um inimigo que nós precisamos derrotar para que possamos conseguir a redenção, para que possamos agradar a Deus e viver conforme a vontade dEle. Mas como vencer essa luta contra a carne? Colossenses, capítulo 2, versos 13 a 15, nos diz o seguinte: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então essa é a primeira boa notícia que eu tenho para você, meu irmão. Cristo já providenciou uma forma de que nós possamos derrotar a carne, de que nós possamos vencer a carne. Ele já venceu para nós essa batalha. E aí você pode me dizer, mas como? Como eu consigo? Como eu conseguirei derrotar a carne? O profeta Jeremias, de forma profética, já falando como seria a nova aliança selada pelo sangue de Cristo, lá em Jeremias 31, versos 31 a 33, ele diz assim: estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Assim diz o Senhor: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Esse é o grande diferencial que Cristo conquistou por nós com seu sacrifício na cruz. Antes, na antiga aliança, no judaísmo, era apenas um conjunto de leis, que começou ali com os 10 mandamentos e depois foi estendido e ampliado para mais de 600 regras. O problema é que apenas conhecer a lei, saber qual é o correto, não torna o ser humano capaz de cumprir essa lei o tempo todo, por causa da nossa natureza caída. Então, como Paulo fala, a lei acabou servindo apenas para evidenciar mais ainda a nossa fraqueza espiritual e o nosso pecado, porque ela comprovou cada vez mais que somos incapazes de conseguir cumprir essa lei. Então, na nova aliança, Deus faz de forma diferente. Ele diz assim: não escreverei mais a minha vontade apenas em tábuas de pedra, como foi na antiga aliança, mas escreverei nas tábuas dos seus corações. E como funciona isso?
também cumprindo a profecia de Joel 2, 28 a 30, que na nova aliança, Deus derramaria do seu Espírito, do Espírito Santo de Deus, sobre toda a carne, sobre todo ser humano, todos aqueles que crescem. Então, a partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, o Espírito Santo vem fazer morada dentro de você e regenera você, e transforma a sua natureza. E a partir desse momento, o Espírito Santo te dá forças para que você possa resistir à sua natureza caída, para que você possa lutar contra a carne. E assim nós teremos condições de poder vencer essa luta contra a carne, com o auxílio do Espírito Santo, que o próprio Jesus envia a cada um de nós para fazer morada em nós, quando você entrega a sua vida a Cristo. A esse respeito, Romanos 7, versos 4 e 6 diz assim: Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita. E por isso, uma vez que com o Espírito Santo nós passamos a ter condições dadas pelo próprio Deus, por meio da sua graça, para que possamos resistir à carne, como devemos agir diante disso? Gálatas 5, versos 16 a 25 nos diz assim o texto: Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E Romanos 13, 14 sintetiza toda essa ideia dizendo: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da sua carne. Irmãos, a melhor forma de não pecar não é você se colocar numa condição de tentação e tentar resistir a ela. Mas a melhor forma é você fazer de tudo para nem estar naquele momento de tentação. Então, em vez de você ficar pensando naquilo que você quer fazer, que é pecaminoso, você tem que abstrair a sua mente com outros pensamentos. É por isso que nós temos que ter momentos de oração, de leitura da Bíblia, para que nós possamos encher a nossa mente, encher o nosso coração com aquilo que é bom, santo e puro, com a palavra de Deus. E assim nós teremos mais condições e mais força para poder resistir à carne. Esse é o nosso primeiro inimigo. O segundo inimigo é o que a Bíblia chama de o mundo. A esse respeito, 1 João 5,19 diz assim: sabemos que o mundo todo está sob o poder do maligno, ou na tradução Almeida, jaz sob o maligno, está debaixo do maligno. E justamente por isso que lá na tentação que Jesus sofreu no deserto por meio de Satanás, em Mateus 4, versos 8 e 9, a Escritura diz assim: depois o diabo levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. De fato, o diabo é usurpador. E o domínio que Adão tinha sobre esse mundo, quando Adão pecou, ele acabou se aliando a essa rebelião de Satanás, a qual Satanás lidera.
E por isso, Satanás usurpou de Adão a autoridade sobre os reinos desse mundo. E é por isso que até hoje, apesar de já estar vencido por Cristo, o Satanás ainda opera, controlando os reinos desse mundo conforme a sua vontade para poder fazer o que é mal. E por isso essa sociedade mundana, esse sistema mundano, e que leva a pessoa a se esquecer de Deus, a não buscar a Deus, a viver uma vida que não agrada a Deus, uma vida de pecado, uma vida com todo tipo de devassidão. Esse sistema que impele as pessoas a se afastarem cada vez mais de Deus e fazer o que é mal, esse sistema que a Bíblia chama de mundo. E o que acontece quando a pessoa tem uma vida dominada pelo mundo? Né? Mateus 16, 26 diz assim: pois de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Né? Então perceba que é isso que o mundo quer. Ele quer a sua alma. Quer que você se esqueça de Deus, viva uma vida sem Deus, e isso irá te conduzir à perdição eterna. Né? Também, a esse respeito, olha o que acontece com uma pessoa que vive a vida dominada pelo mundo. Efésios 2, versos 1 e 2 diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Também, então, o mundo tenta te escravizar por meio de vícios, de paixões, até de padrões, de metas, de desejos de todos os tipos, para te afastar de Deus. Colossenses 2,8 diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. É isso que o mundo quer, por meio de filosofias, de ideologias vãs, te afastar de Deus, te fazer esquecer de Deus e viver conforme os padrões do mundo. Mas será que é possível para alguém que crê em Deus, ao mesmo tempo, querer usufruir das coisas do mundo? Tiago 4,4 diz assim: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então isso é impossível, irmãos. Se você quer ser amigo do mundo, quer usufruir dos prazeres do mundo, automaticamente você estará se tornando inimigo de Deus. Essas duas coisas são totalmente incompatíveis. Não dá para nós podermos juntar isso na vida de alguém, principalmente na de um cristão. Mas se o mundo tem essa força, esse apelo da sociedade, do padrão, da moda, até do próprio governo, como conseguiremos vencer o mundo? A primeira boa notícia que eu tenho para vocês a esse respeito é que o nosso Senhor Jesus já venceu o mundo. João 16,33 diz assim, Jesus dizendo: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, primeiro ponto, tenha isso em mente, Jesus já venceu o mundo por nós. O segundo ponto que você precisa ter em mente é que você não pertence a esse mundo. Você não faz parte desse mundo. Olha o que o Evangelho de João, capítulo 15, versos 18 e 19 nos diz. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou, Jesus falando. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. E o terceiro ponto, Cristo enviou o seu Espírito Santo para que por meio dele nós possamos ser capazes de resistir a todos os ataques, a toda essa força, esse poder sedutor que o mundo tem sobre as pessoas. Veja o que o texto de João 16, versos 8 a 11 nos diz. Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado.
o príncipe desse mundo, esse sistema mundano e aquele que o governa, já estão condenados. Quando Cristo Jesus retornar, ele colocará um ponto final em tudo isso. Mas, em Cristo, nós já temos condições de vencer, porque ele venceu o mundo, porque nós não somos desse mundo e porque o Espírito Santo, quem nos enviou, nos guiará em toda a verdade. Também nós temos que crer que Deus, por meio do seu Espírito, derrama graça sobre cada um de nós para que possamos resistir ao mal. Tito 2, versos 11 a 13 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de forma sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E é por isso também que Colossenses 2,12 diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Por meio dessa graça que nós recebemos através do Espírito Santo de Deus, temos condições de resistir ao mundo. Mas é importante também ter uma mudança de mente. Isso exige esforço nosso, exige atitudes da nossa parte. Por exemplo, nós precisamos amar mais a Deus do que ao mundo. Olha o que João 12, versos 25 e 26 nos diz: aquele que ama a sua vida, a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Mas você pode de repente dizer: eu amo a Deus, eu amo a Cristo. Mas não é só assim. Não é apenas um amar de forma teórica. O próprio Jesus nos ensinou como devemos demonstrar na prática que amamos a Ele. João 14, versos 15 a 17 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive em vocês e estará com vocês. Então, irmãos, nós temos da parte de Deus todas as ferramentas para poder resistir ao mundo. Mas precisamos ter uma mudança de mente. Precisamos realmente querer lutar contra esse sistema mundano e viver fora dele. E a respeito dessa mudança de mente, que Romanos 12, verso 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é necessário que haja uma mudança de mente, porque Deus nos chamou para sermos luz em meio a esse mundo de trevas. Então, nós precisamos resistir a esse mundo. E mais do que isso, precisamos mostrar ao mundo que Cristo faz a diferença. A esse respeito, Mateus 5, versos 14 a 16 diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca em lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, quando nós conseguimos resistir ao mundo, nós mostramos a esse mundo como é alguém que vive de acordo com a vontade de Deus. E isso será uma luz para guiar os perdidos, aqueles que precisam do Evangelho, para que também se acheguem a Cristo. Esse é o segundo inimigo. E por último, o terceiro, que eu posso dizer que é o mais forte deles, porque ele usa os outros dois primeiros, mas ele está por trás regendo toda essa situação, que é o próprio diabo, nosso maior inimigo, o acusador, o enganador, o tentador, o Deus deste mundo, o príncipe das potestades do ar, o maligno,
aquele que quer nos afastar de Deus e nos destruir. Apocalipse 12:9 fala sobre o diabo dizendo: ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. 1 João 3,8 diz: porque o diabo vem pecando desde o princípio. E 1 Pedro 5,8 completa: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, esse é o nosso último inimigo, o próprio diabo, Satanás. E ele atua dessa forma, enganando, seduzindo, persuadindo, causando divisões, tentações, né, para que nós possamos, tentando nos levar a cair, a pecarmos, a nos afastarmos de Deus. O que acontece com alguém que vive dominado pelo diabo? Né? O próprio texto de 1 João 3, versos 8 a 10, vai dizer: aquele que pratica o pecado é do diabo. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Também Efésios 2, 1 e 2, que eu já li também, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, quando seguiam o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Esse é um dos objetivos do diabo, fazer com que você viva na desobediência, viva escravizado, viva enganado, viva cegado para as coisas de Deus, e assim caminhe para a perdição. Mas como vencer essa luta contra o diabo, né? Primeiro ponto está lá em Hebreus 2,14. Creia que Cristo já derrotou o diabo. Hebreus 2,14 diz: Cristo também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E Romanos 16:20 diz: e em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Primeiro ponto é crer nisso: o diabo já está derrotado. Cristo já o derrotou. Ele ainda apenas continua solto, mas quando Jesus retornar, ele será preso para não mais tentar as nações e a sua derrota estará consumada. Segundo ponto, resista ao diabo, não dê espaço para que ele atue em sua vida. O diabo, ele pode lançar tentações, pode tentar te seduzir, te persuadir, mas ele jamais irá conseguir violar o seu livre-arbítrio, a liberdade de escolha que Deus te deu. Por isso, nós temos condições de resistir, porque o Espírito Santo nos dá força para isso. Tiago 4,7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Efésios 4, versos 25 a 27 diz: pois todos somos membros de um corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. E 1 Pedro 5,9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que você tem em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então esse é o nosso terceiro inimigo. E agora, para concluir e sintetizar como nós podemos derrotar os nossos três inimigos, esses três gigantes, o diabo, o mundo e a carne. Eu quero retornar com os irmãos no texto de Efésios 6, mas dessa vez ler de uma forma mais completa, do verso 10 ao verso 18. Diz assim: finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho de paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as flechas inflamadas do maligno.
Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, resumindo tudo isso, irmãos, Deus já venceu essa guerra por nós, já venceu essas batalhas, e Ele nos capacitou a poder vencer também. E colocou à nossa disposição várias armas espirituais para que nós possamos usar nessa guerra, a fim de que possamos derrotar a carne, o mundo e o pecado. E utilizando essas armas espirituais da melhor forma possível, nós temos condições de também vencer essa guerra. Por isso, coloque em prática o que você ouviu nessa noite. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.